Olá! Hoje a gente vai mergulhar num mundo que está por toda parte, mas que a gente quase nunca percebe, o mundo das bombas hidráulicas. Pois é, elas estão aí, quietinhas, trabalhando para fazer a nossa vida ser muito mais fácil. É uma boa pergunta, né? Como é que a água sobe dezenas de andares contra a gravidade? Então, por trás de cada gota d'água que sai de uma torneira, ou em qualquer sistema de irrigação, ou mesmo uma grande indústria, tem uma tecnologia incrível resolvendo exatamente esse problema todo santo dia. Certo, então vamos lá. Nosso papo de hoje vai seguir por aqui. A gente começa falando do papel das bombas, depois as duas grandes famílias que existem, vamos dar uma espiada por dentro da bomba centrífuga, entender a briga dela com o atrito e, por fim, por que a eficiência disso tudo é tão importante. Vamos nessa? Então, para começar, o herói anônimo, as bombas. Vamos entender o básico do básico. O que são essas máquinas e por que elas são tão, mas tão importantes no nosso dia a dia, mesmo que a gente não as veja. Olha, a ideia é super simples na verdade. Pensa assim, uma bomba é uma máquina que pega um fluido, tipo água, e dá um empurrão nele. Essa energia extra, que pode ser pressão ou velocidade, é o que faz o líquido se mover de um ponto A para um ponto B. Parece simples, né? Mas o poder disso é gigantesco. Beleza, a gente já sabe o que elas fazem. Agora a pergunta é como? E aqui a história fica interessante, porque existem basicamente duas grandes famílias de bombas. A grande diferença entre elas é justamente o jeito, o método que elas usam para dar aquela energia para o fluido. Então, de um lado, a gente tem as bombas dinâmicas. Pensa no estilingue. Ela usa um rotor que gira super rápido para arremessar a água, criando fluxo com base na velocidade. Do outro lado, tem as bombas volumétricas. O jeito delas é diferente. É mais como uma seringa. Ela prende uma quantidade certinha de líquido e empurra. Uma é para muito fluxo, a outra é para muita pressão. Bom, hoje a gente vai focar na mais famosa de todas, a campeão de uso, a bomba centrífuga. Essa aí é o verdadeiro motorzinho de um monte, mais um monte de indústrias e aplicações por aí. Ok, olhando por dentro, o que a gente encontra? Tem várias peças importantes. O rotor, a carcaça, o eixo que faz tudo girar, as vedações para não vazar nada e os mancais que dão suporte. Mas olha, o coração da operação, a mágica mesmo, acontece na dupla, rotor e carcaça. E como essa mágica funciona? É genial. Primeiro, o líquido entra bem no centro do rotor, que está girando a toda. As pás desse rotor pegam esse líquido e, por causa da força centrífuga, jogam ele para fora com uma velocidade enorme. Aí, esse líquido em alta velocidade bate na carcaça, que tem um formato todo especial, a tal da voluta. O que esse formato faz? Ele freia o líquido. E toda aquela energia de velocidade, puff, se transforma em pressão. É uma conversão de energia super inteligente. Certo, mas não é só ligar a bomba e pronto. No mundo real, ela não trabalha sozinha. Ela tem um inimigo constante, uma força que está sempre tentando atrapalhar, o atrito. O nome técnico para esse vilão é perda de carga. Pensa assim, é energia que se perde no caminho por causa do atrito do fluido com os canos, com as curvas, com tudo. É uma energia extra que a bomba precisa gerar só para compensar essa perda e ainda fazer o trabalho dela. E olha que interessante, mesmo num cano retinho, sem nenhuma curva, já existe essa resistência. O simples fato de a água estar roçando nas paredes do tubo já cria uma certa turbulência. E essa turbulência, no fim das contas, é perda de energia. Agora, se no cano reto já tem perda, imagina quando a gente adiciona o resto. Cada curva, cada válvula, cada conexão no sistema é um ponto onde a turbulência aumenta e muito. Eles são os verdadeiros ladrões de energia da tubulação. São super necessários, claro, mas o custo energético deles é bem alto. E para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, olha só essa tabela. Pega uma válvula Globo, daquelas bem comuns, de umas 3 polegadas. Só a presença dela, mesmo totalmente aberta, cria o mesmo atrito, a mesma perda de carga que 13 metros de cano reto. 13 metros! É um impacto absurdo para uma peça só. Ok, então a gente tem a bomba gerando energia e o sistema consumindo essa energia com o atrito. Agora vamos juntar as peças e falar do que realmente importa no final do dia, o consumo de energia. E aqui tem uma citação do nosso material de referência que resume tudo. Basicamente, diz o seguinte: se a gente usa uma bomba que não foi feita para aquela aplicação específica, o sistema todo vai ter uma eficiência baixa. E o resultado? Um gasto desnecessário de energia elétrica. Ou seja, não basta mover a água, tem que mover do jeito certo.
A analogia aqui é perfeita. Um sistema com muita perda de carga ou com a bomba errada é a mesma coisa que dirigir um carro com o freio de mão meio puxado. O motor tem que se esforçar muito mais, gastar muito mais combustível, só para vencer aquela resistência que nem deveria estar ali. É um desperdício constante de energia. E por que a gente está falando tanto disso? Olha esse número, mais de 20%, um quinto de toda a eletricidade gerada no mundo é consumida por motores elétricos. E adivinha só? Os sistemas de bombeamento são uma parte gigantesca disso. Imagina o potencial de economia de energia que existe aí. É algo imenso. O que a gente tira de tudo isso? A grande lição é que não adianta olhar só para a bomba. O segredo da eficiência é olhar para o sistema inteiro. A bomba pode ser o coração, com certeza, mas são as veias do sistema, os canos, as curvas, as válvulas, que vão dizer o quanto esse coração vai ter que trabalhar. Então, da próxima vez que alguém abrir uma torneira, vale a pena lembrar que tem todo um sistema ali, um motor escondido, travando uma batalha constante contra a gravidade e o atrito. E entender como essa batalha funciona não é coisa só de engenheiro, não. É entender uma peça fundamental na construção de um mundo que usa sua energia de forma mais inteligente.